Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, morcego underline, marcos underline, @rádio e também as redes do Rô, @comuna bicha. Lembrando também que agora a gente tá na Twitch, twitch.tv/caverna morcego, e também tem a Twitch do Rô, twitch.tv/comuna bicha. Não se esqueça de seguir também as nossas páginas da Ibambe, @ibambe rádio é o Insta, o Twitter, e ibambecorp.com.br é o site, onde eu inclusive estou postando alguns textos. Ambos os últimos dois que eu postei foram voltados para violência policial. Também não esquece que o seu apoio é muito importante, é o que mantém o projeto seguindo. Então vai lá em apoia.se/caverna morcego, família. É de muita ajuda, muita ajuda. Ou também o Pix, PicPay vai estar aí embaixo, tá na descrição, é só olhar lá. E é isso. Eu espero que vocês tenham um bom episódio, galera. Até mais. Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego, com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego, e mais uma vez aqui com um convidado muitíssimo especial, camarada que também tá produzindo nas redes aí, que foi inclusive aí uma camarada, Carol, salve, salve Carol, que recomendou aí, falou, não, chama ele, aí eu falei, não, beleza, fechou, pum, 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 foi, tamo aqui hoje, pode se apresentar, camarada. Bom, gente, meu nome é Manuel, eu sou professor de geografia, recentemente virei youtuber, né? Até tá rolando essa trend aí, era para ser 15 dias. No meu caso era para ser 15 dias, eu virei um twitteiro youtuber, né? Virei twitteiro e do Twitter eu comecei a desenvolver algumas coisas ali, aí fui acabando parar no youtuber. E é isso, tenho produzido conteúdo ali relacionado à geografia, até porque eu vi que não tinha muito conteúdo de geografia nas redes. Tem muita gente de história, de filosofia. E eu vi que faltava geografia, então decidi começar a gravar vídeos de geografia também. Cara, da hora. E de fato, falta gente da geografia mesmo. Agora que você falou assim, porque filosofia, sociologia, história, até gente da economia assim se encontra direto, mas geografia, caracas, não tinha nem... Sim, é só a gente parar para pensar que, pô, a gente tem um dos maiores geógrafos do mundo, que é o Milton Santos. E quase ninguém lê e quase ninguém fala do Milton Santos, né? Eu fico extremamente revoltado quando eu pego alguma coisa sobre globalização e a pessoa não cita Milton Santos. Cita Giddens, cita um monte de autor da Europa, enfim, não cita o Milton Santos. Enfim, um especialista. A gente percebe por aí um pouco como a geografia ela fica deixada de lado. É isso, visão. Então, aproveitando aí que já entramos no papo da geografia, hoje o episódio é um episódio que eu particularmente não sei o que vai vir, tipo, nada, literalmente nada, eu tô totalmente, tipo, igual a galera que tá ouvindo, quer dizer, a galera vai lendo o nome, né, mas também vai entrar aqui, tipo, muita gente vai entrar e vai olhar e falar, mano, o que será que vai rolar nesse papo? A gente vai falar aqui sobre geografia e cinema. Então, camarada, o palco é seu, porque eu realmente só tô aqui só olhando e observando e aprendendo aqui. Eu falei, né, até nos bastidores, que nem eu sei muito bem o que vai vir desse tema, porque eu nunca falei de forma ampla sobre cinema e geografia, geralmente falo de forma específica, lá no canal, né, no meu canal, quem for assistir meus vídeos lá, tem pelo menos uns 2, 3 vídeos, acho que uns 2, 3, 4 vídeos. Tem bastante vídeo, né, porque eu tenho 10 até agora, em que de alguma forma eu falo sobre cinema. E aí é legal, tipo assim, dizer que a minha relação com o cinema ela vem diante da faculdade. Eu era uma criança cinéfila, vamos dizer assim. Mas é porque a minha mãe disse que quando eu era criança... Vai vir uma galera do Twitter aqui agora falando, não, mas que filme você já viu? Qual diretor você conhece? Tem que ter o teste. Não, mas aí que é o engraçado, porque a minha mãe, né, ela passou muito tempo sozinha comigo. Meu pai era um tanto ausente. E ela disse, pô, você ficava quieto, pra você ficar quieto, eu te botava assim na frente da televisão. Então eu fui uma criança que cresceu assistindo televisão. É uma parada bizarra, porque até hoje, se eu tiver, por exemplo, numa pastelaria, sei lá, em algum lugar, e tiver passando uma novela da Globo na televisão, eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. A minha atenção se volta
pra novela. Pode ser eu fico falando mal da novela e assistindo a novela, não consigo parar de assistir. Mas eu era uma criança que assistia de tudo na televisão. E assim, é de tudo mesmo. Eu assistia televisão de 6 horas da manhã até a hora de dormir. Minha hora de dormir era meia-noite, mais tarde. Minha mãe não tinha muito controle sobre o que eu assistia. Então eu assistia filme com violência, com sexo, enfim, com tudo. Então a minha cinefilia começou aí, mas é uma cinefilia bastante popular, que foi baseada na televisão. E aí depois que eu entrei pra graduação e tal, aí você vai, né? Quando a gente entra pra graduação, a gente acaba pegando aquele ranço intelectual, né? A gente quer virar intelectual. Não, você sabe que é um bagulho que é considerado assim, não. Ó, tal professor falou de um filme aqui que é esse o filme. Exatamente. Só que é engraçado, que aí, tipo, é uma brincadeira que o pessoal aí, que é cinéfilo até faz, né? Que você começa a assistir filme, aí tu acha, pô, não, que Tarantino, pô, um dos maiores diretores de todos os tempos. E, pô, tipo, Tarantino é um diretor super popular, né? Não é um... E aí você vai depois indo para outros diretores e chega um momento que você retorna para os filmes mais populares. Então, por exemplo, na pandemia agora eu tô assistindo um monte de filme da década de 80, 90, filme da sessão da tarde, assim, total. Mas esse gosto pelo cinema, né, e ter feito faculdade de geografia e tal, trouxe muita coisa boa para mim, porque eu comecei a perceber como usar o cinema a meu favor, em sala de aula. Porque, enfim, a gente tá acostumado muito com as aulas, tipo, só, né, o professor bota a coisa no quadro, explica, e acabou, mesmo o professor, às vezes, alternativo, não usa nenhuma outra ferramenta, só usa, vamos fazer debate. E aí faz aquela rodinha e começa a debater e tal. E eu comecei a perceber que o cinema poderia ser uma ferramenta muito interessante para eu ensinar em sala de aula. Então, a minha primeira experiência, nas minhas aulas, eu comecei como professor de pré-vestibular popular. Então, não tinha muito como eu passar filme em sala de aula direto, nem nada do tipo. Mas eu citava muito filme, eu estava sempre citando muito filme como exemplo. E aí, na minha primeira experiência como professor do ensino fundamental, eu falei, cara, eu vou começar a botar aqui filme. A escola tinha lá um equipamento, eu falei, vou começar a botar filme aqui, botar audiovisual, fui dar aula sobre Cuba. Aí peguei 7 dias em Havana, que, é um filme super caricato, um super clichê, mas que dá uma outra perspectiva. É visual, a gente vê o espaço e tal, dá para sentir as diferenças, enfim. E agora eu não estou conseguindo, até por causa da escola que eu dou aula, mas a minha vontade é, se eu pudesse, cada conteúdo que eu desse em sala de aula é trazer um filme para aquele tema específico. Eu já tenho vários filmes na minha cabeça para temas da geografia. Eu vou assistindo o filme, o professor só pensa naquilo. Eu vou assistindo o filme pensando na sala de aula. Fala aí. É que é muito da hora ver, tipo, você, aí tem o professor Iago, né, o Prof. Influencer. Sim. O Edmundo veio aqui falando sobre isso, a Lu Viegas, quando ela fala sobre educação inclusiva, ela vai falando sobre essas alternativas. Aí tem a professora Vi, lá de Brasília também, que ela vem nessa pegada. O professor Diego, e é muito da hora ver isso, tipo, porque cada vez que você conversa com um, é tipo, não, são alternativas e tal, não sei o quê. E até coisas parecidas, tipo, filme, só que, sabe, tipo, parece que tá acrescentando alguma coisa assim, sabe? Você fala, mano, se juntar todos esses professores assim, mano, nossa, que da hora. Cara, acho que cada pessoa traz uma perspectiva ali, né, cara? Há uma forma de olhar pro filme, os filmes que ele escolhe pra sala de aula. Então, quando eu trabalhei filme em sala de aula, eu procurei fazer escolhas não convencionais. Não levar filmes, filme, sei lá, Vingadores. Porque, a criançada já tem acesso a isso no seu cotidiano, né? Eu gosto muito de um autor chamado Demerval Saviani, né? Que ele fala que, olha, a escola não é o lugar de você aprender o que a criança já sabe. A criança não pode ir para a escola aprender o que ela já sabe. A gente tem que usar o que ela sabe, o conhecimento cotidiano dela, para alcançar o conhecimento acumulado sistematicamente pela humanidade, que é o conhecimento científico. Eu não vou ignorar o conhecimento que ela tem, vou usar aquilo a meu favor, mas eu quero chegar a esse conhecimento científico. No meu caso, eu quero chegar ao conhecimento geográfico. Então, por exemplo, eu fiz uma doideira. Eu peguei um documentário
da década de 40, da Segunda Guerra Mundial, sobre o Japão, feito pelos Estados Unidos. Eu até fiz um fio no Twitter falando sobre isso. E é um documentário propaganda, né? Uma propaganda de guerra dos Estados Unidos, e que era, o nome do filme é em inglês, né? Know Your Enemy, né? Tipo, quem é seu inimigo, o Japão. E foi produzido e dirigido e escrito pelo Frank Capra, que é um diretor clássico do cinema estadunidense. E o filme é uma construção ideológica do Japão do início ao fim. Assim, não estou querendo, né, não vou colocar aqui o Japão como inocente, né? A gente sabe das atrocidades que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial ali na China, na Coreia, enfim, nos países ao redor. Mas o documentário, por exemplo, criava uma imagem de que os japoneses eram essencialmente traidores. E isso estava muito associado ao contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que tinha uma população nipônica muito grande nos Estados Unidos, inclusive uma parte foi levada para campos de concentração, muita gente não sabe disso, mas durante a Segunda Guerra Mundial muitos japoneses nos Estados Unidos foram levados para campos de concentração e ficaram lá até após o fim da Segunda Guerra Mundial, porque tinham a ideia de perigo amarelo, de que se esses japoneses ficassem soltos nos Estados Unidos, eles poderiam sabotar os Estados Unidos, aquela coisa toda. Então, nesse documentário, os Estados Unidos pinta realmente o Japão como um perigo amarelo, né? E utilizando essa ideia de traidores. E aí o mais interessante é que o Capra, ele pega cenas de filmes japoneses. Ele pega cenas de filmes de samurais, em que há, obviamente, né, filme de samurai tem traição, tem, né, todo um drama ali, né, para andar com a história. E aí ele pega, olha, esses samurais aqui traidores. E aí ele diz, não, os japoneses são traidores. Olha aqui nos filmes. Então a gente percebe, né, eu tentei mostrar com isso para os meus alunos, primeiro, como é que a gente constrói ideologicamente o outro a partir do cinema. E é isso que eu tento trabalhar sempre quando eu levo filmes para a sala de aula. Sempre não, mas na maioria das vezes. E aí, acaba sendo até uma metalinguagem, né? Porque o filme é uma construção ideológica do Japão, utilizando filmes japoneses que falam sobre o Japão. Assim, acaba entrando nessa doideira. Mas, de forma geral, né, o que a gente tem que entender é que o cinema ele constrói representações da realidade. E essas representações, obviamente, elas não escapam a questões políticas, a questões filosóficas. Então, mesmo não estando consciente, que era totalmente diferente do que o Capra estava fazendo, mas mesmo não consciente, os diretores, enfim, os roteiristas e por aí vai, eles estão construindo uma representação do mundo. E aí, por que é legal a gente trazer a geografia para isso, né? Porque não é uma representação só da história, não é uma representação só das relações sociais puras. É também uma construção do espaço geográfico. Aí, pode parecer uma viagem, né? Porque eu estou falando, mas o espaço geográfico, para o Milton Santos, né, é esse sistema de objetos e ações. O espaço geográfico é um mundo construído pelo ser humano através das relações de trabalho. Então, quando o filme ele traz esse espaço geográfico, ele pode trazer a partir de várias perspectivas, com preconceitos, enfim. Então, por exemplo, estava até falando com os meus alunos hoje na aula de México, e eu falei alguns dias atrás com uma outra turma. Quando a gente pensa em México, como é que é a paisagem mexicana? Como é que é, Marcos? Como é que você imagina a paisagem mexicana quando se fala em México? Cara, eu até tava vendo um post hoje do Breaking Bad, e aí tava lá, México, aí tava a imagem toda amarela assim, e aí a mesma foto, Estados Unidos, aí tava a imagem branca. Você já vê o aspecto que difere. E assim, antes de ver esses memes, porque começou um tempo atrás, realmente quando a pessoa fala México, me vem duas cenas. Uma, Cancún, que aí você imagina tipo uns parques, você vai pra aquela área que o pessoal geralmente mostra assim. E uma parte totalmente pobre, com muitas áreas desérticas e aquela questão amarela da paisagem mesmo, né? Como se fosse Sim. Tipo, vento de areia. Sim, exatamente. Porque para os Estados Unidos o México é só a fronteira do México com os Estados Unidos. A partir dali não existe mais México. E ainda é acrescentado o filtro sépia, né? O famoso filtro sépia, que é utilizado para o México e para o Oriente Médio também. Então, o Oriente Médio você nunca imagina um dia azul,
sabe, no Oriente Médio. Você sempre imagina um dia amarelo, os dias são sempre amarelos. E isso é uma representação espacial. Então, quando a gente assiste esses filmes, mesmo de forma inconsciente, a gente está construindo um imaginário espacial. E esse imaginário espacial ele está cheio dessas representações sociais que são levadas para o filme. Deu um boom aqui, mano, porque assim, a gente discute isso, mas a gente nunca discute pela perspectiva da geografia, né? A gente nunca traz. E agora que você tá trazendo, mano, nossa, não, minha mente tá assim, tipo, dá pra nossa, mano do céu. É exatamente. Meus alunos ficam assim, geralmente, quando eu trago essas coisas. Então, um outro exemplo que eu também dei essa semana para os meus alunos. Quando eu era criança, que tinha, por exemplo, aquele Cheetos, biscoito, Alma Chips e tal. E aí eu lembro que teve uma vez que viu com, tipo, pontos turísticos do mundo, sabe? Alguma coisa assim. E aí o Rio de Janeiro é sempre Cristo Redentor. Né? Nos filmes, Brasil sempre parece Rio de Janeiro, Cristo Redentor. E isso vai se construindo no plano internacional, né, mundial, a ideia de que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se resume àquele cenário ali do Cristo Redentor, com a Lagoa Rodrigo de Freitas e por aí vai. E aí, esses dias eu estava reassistindo um clipe, eu não vou lembrar o nome, mas é um clipe do Black Eyed Peas, que se passa no Rio de Janeiro. Eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas um clipe, uma musiquinha até maneira do Black Eyed Peas, né? Naquela época que eles ainda estavam ali lançando umas músicas maneiras. E aí se passa no Rio de Janeiro e tal, aí se passa assim nos lugares tipo Lapa, sabe? Parece o Arcos da Lapa e tal. Só que o cenário todo é montado em chroma key. Você vê que é um cenário, claro, assim, o clipe deixa isso bastante claro, é um cenário falso. E aí me chamou a atenção em reassistindo esse clipe agora, eu não reparei isso quando eu era adolescente, é que, para começar, o Rio de Janeiro parecia muito mais Cuba do que Rio de Janeiro, porque só tinha prédios históricos, não tinha prédios modernos, como a gente tem no Rio de Janeiro, e a vegetação toma conta do Rio de Janeiro. Isso aparece em outras representações também, como, por exemplo, aquele filme Rio, né, que, enfim... Assim, tem vários memes, né, com o filme, mas se você para assistir o filme, é um show de estereótipos tanto espaciais quanto sociais, né? Tem um caso dos macacos que são assaltantes, que são ladrões, assim, tem umas coisas ali, enfim, virou brincadeira lá o pássaro que é carioca e tal, que é sedutor, mas aquilo ali é extremamente bizarro, porque é uma imagem totalmente, torta do que é o Rio de Janeiro. Então, esses filmes todos eles vão construindo esse imaginário espacial, e esse imaginário espacial ele está presente no imaginário social. Então, quando a gente pensa em determinados lugares, a gente sempre sempre vamos remeter a essa imagem. Então, um outro exemplo que eu gosto de falar também é da China. A China tem várias paisagens diferentes, né? Porque a China é um território muito grande. Mas aqui, durante muito tempo, quando se falava em China, se falava logo em poluição. E isso nem nos filmes, isso nos jornais, eu lembro muito disso. Então, aí a ideia era sempre o quê? E nos livros didáticos é trazido isso. A China é um país extremamente poluído. E aí, por conta disso, em Pequim, você não consegue ver o horizonte, porque só tem poluição. Pô, mas Pequim é o quê? Quantos por cento da China? E o resto da China? Sabe? O interior da China. Então, como você disse, né, trazer esse olhar para o cinema a partir da geografia, ele acrescenta um monte de coisa que talvez outras disciplinas não consigam acrescentar, porque a geografia está olhando para o espaço. Aí, você tem alguma coisa aí a dizer? Muito interessante primeiro, demais. A música é aquela mais que não é que eles gravam com alguém do Brasil? Tem essa, e tem outra. Essa. Tem outra. Eu acho mas eu achei essa. Mas tem essa também. Tem essa que é com Sérgio Mendes tocando no piano e tal. Mano. Não achou? Eu vou procurar depois, até te mando. Tem a Don't Stop the Party, será que é essa? Tem uns caras fardados aqui. Não, acho que não é essa não. Bom, é isso. Até o final a gente acha. A gente acha, Mas então, é muito da hora isso que você trouxe, porque assim,
É claro que a gente tá falando de filme, mas como você terminou falando dessa questão de acrescentar em outras matérias e pá, tipo assim, dentro da sociologia, pensando em sociologia, que foi a matéria que mais focou nisso. Na antropologia, a professora conseguiu colocar o espaço para debate nessa aula, graças a Deus, foi da hora esse semestre, né? Mas em sociologia, a professora, tipo, a gente começou falando sobre história e depois foi falar sobre a sociologia, entrando em Weber, Durkheim e Marx. Só que, tipo, Sim, na sim. parte histórica, ela vai remontar a questão da modernidade e tal, não sei o quê. E uma coisa que a gente se questionou desde a primeira aula, inclusive teve uma aula que ela começou com o hino desse país, é que só foi voltado pra questão francesa. Só se falou da sociedade francesa. E se fala da sociedade francesa como se ela estivesse num abstrato, como se ela fosse universal. E aí a gente, nos grupos, trocando ideia, falando, mano, mas calma aí, vamos lá, a gente tá falando da França em tal época, mas e o resto? Tipo, a França não era um exemplo que todo país seguia e tal, não sei o que. Tinha outras relações. E aí, a partir dessa, né, de pensar, tipo, pô, vamos colocar geografia, por exemplo. Pô, beleza, vamos delimitar o que é o espaço França naquele momento. Quais eram as relações sociais dentro desse espaço? Qual era o processo histórico que ocorria? E aí, sem a geografia, a gente também pode acabar perdendo isso, né? A gente Sim, fica, sim. tipo, Não, e falando sobre a França, tem uma coisa até que seduz a gente em relação à França, né, que é essa ideia de que, pô, seria ali o lar, né, dessa cultura ocidental, dessa suposta cultura ocidental e tal. E aí você falou, pô, do espaço, pô, vamos pensar, a França era só o território ali da Europa, ela estava circunscrita só aquele espaço, o Haiti era francês, né? A Indochina era francesa, a Guiana francesa até hoje é francesa. Eu brinco sempre com meus alunos, que eu dou aula em pré-militar também, e aí eu vi que uma prova militar tinha uma questão que perguntava com quais países o Brasil fazia fronteira. E trazia lá a França. Tipo, aí você poderia não marcar porque estava a França. Mas o Brasil faz fronteira com a França via Guiana Francesa. Mas a gente não consegue pensar a França para além da própria França. É pensar a França a partir do seu poder imperial ali durante o século XIX até o século XX. Vamos imaginar que, né, a Nigéria foi uma colônia da França durante boa parte do século XX, enfim, Fanon dedicou vários escritos eu tava sobre lendo Fanon isso. agora um tempo atrás, e eu até pensei nisso. E assim, a gente sempre, inclusive a matéria, que é uma das coisas que a gente critica, porque ela também não vai pensar a França em todo o contexto, pensando só no país da No Europa, país. né? Mas Sim, só pensa na questão do olhar da burguesia de lá, tipo, não, calma aí, pobres, pobreza, desconheço, ó, o liberalismo aqui foi muito bom. De verdade, foi ridículo, assim, a professora, ela começou com o hino da França, ela começou a gente já olhou e já falou, tem e uma o hino coisa da França errada. tem aquele problema sério, né, cara, que é o que fala se eu não me engano, eu não lembro o trecho, mas que fala de molhar os campos com o sangue dos outros, alguma coisa assim. Que inclusive na seleção francesa tem um problema grande, que é uma seleção hoje, desde a década de 90, muito multiétnica, vamos dizer assim, né? Pô, o Zidane não era, né, de origem francesa, né? Os pais deles era de origem argelina. Hoje na França tem vários jogadores que são negros, e, enfim, também tem origem africana e tal. E o Benzema é um desses, que é muçulmano, se eu não me engano, se eu não estou falando uma bobagem aqui. E ele não canta o hino francês. Inclusive, ele esteve afastado da seleção francesa muito por conta disso. Porque existe uma certa ojeriza a ele na seleção, porque ele se recusa enfim, a adorar os símbolos patrióticos franceses, né? Porque ele é um muçulmano, ele tem consciência disso, tem consciência de quem é falado na música, né? No hino da França. E, cara, é engraçado isso, tipo, recuperar o hino da França nesse momento com vários grupos de extrema-direita, supremacistas brancos na Europa, que tentam, inclusive, recuperar essa ideia patriótica, nacionalista e tal. Aí eu lembro sempre do pessoal que estuda identidade, o pessoal lá dos estudos culturais, que fala, quando a gente fala do passado, né, o hino da França ele remete ao passado, mas nunca é sobre o passado, né, é sempre sobre o presente. Então, eu fico pensando como é que o hino da França não está sendo utilizado pela extrema-direita francesa como hino anti-imigrante, né, por causa desse trecho. Cara, nossa, você é louco. A gente foi longe agora, hein?
Mas só voltando pra questão de filme, mano, essa questão ideológica é um bagulho muito, muito ferrado, né? Eu voltei a reassistir The Office. Eu tô bem no começo agora, tô na segunda temporada de novo. Segunda não, terceira. Mas eu lembro de um episódio onde o Michael Scott vai falar... Eu lembro se é da Rússia ou da China. E aí ele fala mó tipo... Ah não, porque são os vermelhos, eles vão vir pra cá pra competir com a nossa empresa e não sei o que, e matar a nossa empresa e tal. Só que é claro que ali dentro do The Office, pela sacada sarcástica que já tem, você já vê que ele tá satirizando aquilo, né? Mas tem muito filme que fala num teor sério daquilo, traz aquilo ou nas entrelinhas ou explicitamente, né? Vai mostrar o cara chinês que vai tentar matar o chefe de algum lugar pra tomar o poder e tal, não sei o que. E como isso é usado realmente num discurso, como isso é utilizado, tipo... Isso aí você fala, mano, os caras realmente, tipo... É uma produção ali, pensando nos Estados Unidos, é claro, mas tem outros países que também fazem isso, mas é uma produção totalmente ideológica pra, tipo... Não, a gente vai produzir isso até entrar na sua mente, até você olhar e falar, nossa, é isso mesmo, isso é... Sim, sim. Eu lembro desse episódio, é da China mesmo. Eu não sei se é esse que você está falando, mas eu lembro que ele discute com aquele outro personagem que é de origem hispânica, que é de origem mexicana. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Oscar. O Oscar, isso, o Oscar. Como o Oscar. É um episódio super engraçado porque o Oscar é tipo o intelectual da firma, né? E o Michael dá tipo, meio que um fora nele, aí eles ficam tipo numa disputa, numa rinha ali pra saber mais sobre a China, né? E ele, tipo, aí começa a discutir lá e tal, o Oscar ele fala, não, mas os Estados Unidos não vai ser passado pela China, porque a China não tem poupança interna, que não sei, começa a debater com ele lá e vai quebrando os argumentos dele. Aí no final ele descobre que o Michael Scott estava com um papelzinho com todos os argumentos anotados. Aí, tipo, para aquela coisa e tal, e você acha, pô, o Michael Scott vai realmente dizer que, não, eu não sei nada sobre a China e tal. Aí ele manda que, tipo, pô, não, nós somos os Estados Unidos, nós defendemos a liberdade. O que nós temos é a liberdade. E aí ele começa a fazer aquele discurso, tá? Aí isso daqui realmente é ironizando ali mesmo, né? Tipo, o pensamento médio estadunidense. Mas tem um outro seriado que estreou pouco tempo na Netflix, relativamente pouco tempo, na pandemia. E que também é com o ator que faz o Michael Scott, o Steve Carell. Sim. Ele é chamado Space Force, que é uma série que ironiza o governo Trump. Porque no governo Trump agora foi criado... Agora. É legal assistir, assim, pelo que eu vou falar. Porque é um filme que fala sobre uma força que foi criada no governo Trump, que é uma Space Force, né? Rolou até umas piadas sobre isso, que os Estados Unidos ia se proteger de alienígenas e tal. Mas é porque os Estados Unidos lá, ele tem uma diferença, tipo assim, aqui tem 3 forças. Lá nos Estados Unidos tem mais de 3 forças. Tem a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, ainda tem a Força Interna, que é a Guarda Nacional. E aí eles criaram essa outra força agora, que é o Space Force, que é para provavelmente aumentar ali, enfim, investimento em pesquisa e tal. Provavelmente uma questão burocrática, não vou nem entrar nisso. Mas o seriado fala dessa Space Force. E o personagem do Steve Carell é o comandante da Space Force, enfim, que fica num lugar secreto e tal. E a principal disputa deles, dos estadunidenses ali da Space Force, é com a China. E aí o seriado, tipo, sacaneia porque a China tá sempre muito à frente dos Estados Unidos nessa nova corrida espacial, né, vamos dizer assim. Mas aí, assim, eu sempre fico pensando, tem uma coisa que o Zizek fala, o Mark Fisher também fala, que é como que essas produções culturais, elas também são cínicas. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, se Space Force assume que a China está à frente dos Estados Unidos na corrida espacial, há um chamamento aí, né, me chama a atenção, que como que essas produções elas podem produzir uma ideia de que os Estados Unidos precisa, por exemplo, investir mais na corrida espacial, porque, olha, os chineses estão na nossa frente. Então, tipo, eles fazem, ao mesmo tempo que se faz a piada com a corrida espacial,
faz a piada que os Estados Unidos está perdendo da China e tal, também há essa coisa de, pô, olha, a gente não pode perder para a China, pô, é ridículo os Estados Unidos sendo um país que é um país excepcional, né, a ideia de excepcionalidade está sempre presente nas produções culturais estadunidenses, né, tem coisas que são memes, mas que a gente vai ver, né, tem toda uma questão aí filosófica por trás, né, aquela ideia de que, pô, só vai parar alien nos Estados Unidos, né, todos os aliens chegam nos Estados Unidos. Está muito ligado ao Destino Manifesto dos Estados Unidos, ao fardo do homem branco estadunidense. Né? Então, quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, a gente entende a sua produção cultural, a gente entende por que eles conseguem abordar esses temas através desse cinismo e tal. Não precisa estar escancarado, às vezes está ali bem nas entrelinhas. E aí, pegando esse gancho que eu falei do fardo do homem branco e tal, do Destino Manifesto, muita gente não pode saber, né, o que é o Destino Manifesto, mas os Estados Unidos, como todo território, toda nação hoje aqui da América, não sempre existiu, né? Os países da América, assim como os países do mundo inteiro, são uma espécie de ficção, que se materializam, obviamente, no território. E os Estados Unidos, no seu início, ele estava limitado à costa leste, né? E houve uma expansão para o oeste, que, enfim, foi baseada ideologicamente na ideia de Destino Manifesto. O que é isso? Eles pegaram lá do judaísmo a ideia de povo eleito por Deus para expandir para o oeste, e, obviamente, havia pelo caminho populações indígenas. E, enfim, essas populações indígenas não foram poupadas do projeto civilizatório dos Estados Unidos. Enfim, em termos simples, é o genocídio da população indígena. E aí vem a produção, né, a primeira coisa, né, um dos gêneros mais famosos dos filmes estadunidenses são os western, né, os filmes de Velho Oeste, que nada mais são que o quê? Que uma representação dessa expansão dos Estados Unidos da costa leste para a costa oeste. E aí quem são os principais inimigos, os principais vilões nos filmes de western? Pelo menos na primeira fase. São os indígenas. Então quando você pega os filmes antigos de western, você vê lá o mocinho indo buscar a mocinha que foi sequestrada por indígenas e está sendo feita de escrava sexual. Nunca é a violência cometida pelos homens brancos sobre essa população indígena. E aí, inclusive, eu tenho um vídeo lá no canal que eu falo de como que esse Destino Manifesto ele está presente nos filmes de road movie. Tá ligado? Road movie. Aí você vai ter que passar as visões, porque eu não sou cinéfilo, eu só assisto por diversão. Mas todo mundo assiste road movie, todo mundo gosta de road movie. Tipo, esse filme de estrada, é filme que, pô, o cara sai de carro por algum lugar, ou sai a pé, sai de moto, sai de qualquer coisa para algum lugar. Né? E muitos autores vão falar que os western são os primeiros road movie, porque, pô, era a expansão dos Estados Unidos, né? Então tá todo mundo sempre deslocando, de cavalo. Enfim, é um filme que tá o tempo inteiro tendo viagem. Mas o road movie mesmo, bem acabado, consolidado, que a gente conhece, começa com um filme chamado Easy Rider. Que todo mundo conhece a música trilha sonora. Que é aquela música Want to be one. A trilha sonora desse filme. Pode crer. E aí foi por isso que essa música se tornou música de motoqueiro, né? Esses clubes de motoqueiro por aí, tudo usa essa música porque o filme são dois caras de moto que vendem droga e saem pelos Estados Unidos fazer uma viagem lá para um lugar lá ao sul dos Estados Unidos, não lembro agora, para um carnaval, aqueles carnaval que ele tem lá, que tem aqueles cordão, enfim. E eles fazem essa... Lá, os festival. Isso, esses festivais aí. E os caras, tipo assim, aquela pegada hippie, né, e tal. Tá nem aí, né, movimento de contracultura. São os caras barbudos e tal. Mas é engraçado, porque os dois personagens representam esse momento da contracultura estadunidense, esse movimento hippie de questionar os valores estadunidenses e tal. E a moto de um deles tem a bandeira dos Estados Unidos estampada. Então, mesmo na contracultura, os Estados Unidos está ali como aparece, né, está presente fortemente e visualmente, né?
Mas é um filme legal, assim, tipo, de assistir, porque é um filme de estrada. O filme de estrada é sempre bacana de assistir. E eles viajam pelos Estados Unidos e eles começam a lidar, assim, com as diferenças, com várias diferenças várias coisas que estão mudando nos Estados Unidos. Então eles passam por uma casa lá que um cara acolhe eles, por exemplo, que é um cara branco casado com uma mulher indígena. Ele tem um monte de filho com ela e tal. Aí você vê a ideia, né, da miscigenação, da aproximação racial, que nos Estados Unidos era uma coisa bem, bem restrita, né? O casamento interracial era proibido nos Estados Unidos. E ele vai passando por vários lugares, né? Encontra hippies também, pessoas mais hippies até que eles, que vivem isolados e tal. Mas tem uma cena que sempre que me chamou a atenção bastante, é quando ele vai chegando mais ao sul, a paisagem ela muda bastante. Como assim? Começam a aparecer casarões, né? Aquelas casas que parecem casas de engenho versão estadunidense. Casa de senhores brancos, né? E aí eles estão nessa paisagem e eles entram depois numa outra paisagem, que é uma paisagem totalmente oposta àquela que a gente viu anteriormente. Que já são barracos. E aí fica muito claro, o filme não precisa nem falar pra gente. E a gente passou por um bairro de pessoas brancas, né, descendentes do período escravocrata dos Estados Unidos, né, herdeiros, e depois um bairro da população negra que, enfim, herdeira direto ali do período escravocrata. E aí eles param num lugar desses e entram numa lanchonete e o pessoal da cidade, tipo, passa já naquele primeiro momento a odiar esse pessoal, porque eles são hippies, eles têm barba, eles, né, são animados e tal, são diferentes. Aí tem aquele choque, tem aquele pessoal, né, que é bastante clichê em filme americano, que é aquele pessoal do interior, super racista e tal. E aí tem uma cena, se eu não me lembro, se eu não tô, enfim, falhando a memória, em que o cara, tipo, compara esses hippies do filme a negros. Tipo, ele, tipo, compara, tipo, acho que ele não chama diretamente, mas ele fala, eles não são brancos, né? Tipo, chama eles de macacos, falam que eles não são brancos. E a gente vê a ideia, né, de que, a civilização estadunidense é aquela ali, do sul dos Estados Unidos, a ideia de pioneirismo, enfim, e esses caras aí não são nada. Enfim, o filme prossegue. Mas o vídeo que eu fiz lá pro meu canal, tô fazendo esse preâmbulo todo aqui, é porque o road movie, ele tem uma questão interessante, é que, cada grupo social possui uma mobilidade diferenciada. Tem uma parte da geografia chamada geografia cultural, né, que estuda mais as questões relacionadas à subjetividade e tal, e à cultura. Eles falam que cada indivíduo tem uma mobilidade diferente. Eu também creio nisso. Cada indivíduo tem uma forma diferente de lidar com o espaço, de se locomover no espaço. Mas eu acredito que cada grupo social tem sua forma de se mover pelo espaço. Então, por exemplo, eu sou branco, tenho olhos azuis, sou loiro e tal. Então, mesmo tendo morado em uma área periférica, uma área de favela aqui na minha cidade, eu moro em São Gonçalo, acabei não dizendo isso, São Gonçalo, Rio de Janeiro, moro na periferia da periferia do Rio de Janeiro. Eu só fui parado pela polícia agora, no meu aniversário de 28 anos. Foi exatamente no dia do meu aniversário. E porque eu, segundo o policial, eu estava ao lado de uma pessoa suspeita. Então, eu não era a meta dos caras. E meus primos, que não chegam nem a ser negros, tá? Só não são brancos de olhos claros, enfim, de cabelo loiro, por aí vai, passaram a adolescência toda sendo parados pela polícia. Né? O meu cunhado, que é negro, também, sempre fala, cara, toda hora eu era parado pela polícia, o tempo inteiro. Então a gente percebe que cada grupo social tem uma forma de lidar com o espaço, de se locomover pelo espaço. Um exemplo que eu gosto de usar até em sala de aula para falar com as minhas alunas é que, as mulheres, elas, desde criança, elas aprendem que não podem passar por dentro de um bar. Por exemplo, você tem uma calçada cheia de cadeira com homens bebendo cerveja. As mulheres não vão passar pelo meio desses homens, elas vão mudar a calçada, elas vão para outro lugar. Obviamente está relacionado a uma subjetividade coletiva. Aquele local ali é um local que é, sim, temeroso para a mulher, né? Um local que pode provocar várias violências simbólicas, até físicas, para as mulheres. Os filmes refletem isso, e os road movies principalmente refletem isso. Porque quando a gente pega os road movies de pessoas brancas,
Geralmente, pô, tem o início da história, começa a viagem, termina a viagem, pô, houve um redescobrimento e tal. Quando a pessoa termina a viagem, ela é uma outra pessoa. A viagem é uma viagem não só no sentido literal, de se deslocar de um lugar para o outro, mas também de uma viagem para o seu próprio interior, de contato com o outro e tal. Mas quando a gente pega filmes road movie, que, por exemplo, tem pessoas negras ou mulheres, isso muda completamente. Tá? É quando a gente pega, por exemplo, Thelma e Louise, que é um filme da década de 80, dirigido pelo Ridley Scott, se eu não me engano, que é um filme muito bom de assistir. O filme já começa com uma das mulheres quase sendo estupradas. Toda a ação se desenrola porque essas mulheres, elas decidem um dia sair para beber, do tipo assim, pô, vamos sair fazer um dia coisas que a gente nunca fez na vida. Vamos pegar um carro, sair para uma estrada e beber num bar. E aí uma das mulheres começa a se aproximar de um homem lá e esse homem tenta estuprar essa mulher. E, enfim, a amiga dela mata o cara e começa a história a partir daí. Então a história já começa a partir de um conflito. Não uma busca por uma identidade, não uma busca pelo outro, etc. Enfim, aí já começa enfim, elas já são perseguidas pela polícia e tal. Há um descobrimento, há como vou dizer, elas conseguem construir uma nova identidade a partir desse conflito, da fuga, do percurso e tal. Consegue, mas o final é sempre trágico. O final nunca termina com todo mundo feliz. E teve um recentemente também chamado Queen and Slim. Não sei se você assistiu. O pessoal comentou bastante no Twitter que é um filme que tem o Daniel Kaluuya como protagonista e tem uma outra atriz que é uma atriz bem nova, que ela era modelo e tal, eu não lembro agora o nome. E o filme é dirigido por uma mulher. É interessante que a mulher era diretora de clipes da Beyoncé, já dirigiu o clipe da Beyoncé e tal. O filme tem até essa pegada de videoclipe em alguns momentos. E o filme começa porque os dois se encontrando, um encontro tipo às cegas, assim. E quando eles saem desse encontro, eles não estão bem, assim, eles não vão levar esse encontro para frente. Eles não gostaram um do outro. Começou até a discutir. Mas eles entram no carro, eles vão embora, e o cara vai levar a mulher para casa, e eles são parados pela polícia. E aí começa tudo. Filme, pode crer. Você já viu, né? É. Aí eles são parados pela polícia, obviamente policial racista, né? Começa a fazer várias coisas que são extremamente assim, fora de qualquer do que deveria ser, né? O normal, a abordagem totalmente violenta. E, cara, acontece um incidente lá que eles matam um policial. E o policial morre e aí começa o filme, de novo, a partir de um conflito. Lá no Easy Rider, os caras juntaram dinheiro vendendo droga para viajar. Thelma e Louise e Queen and Slim, eles partem pra viagem de um conflito, assim, a partir de um conflito. Cara, Pô, e Queen and Slim é um filme... Fala, pode falar. Aproveitando isso, porque... direto a gente vê a galera que trabalha com arte e mídia, né, a galera preta que trabalha com isso, fazendo fio de tipo, ó, esses filmes aqui, eles falam sobre as pessoas negras e tratam de uma questão mais, pensando em filmes, humana. Tipo, vai ser um drama familiar, vai ser um drama de relacionamento e tal. E assim, além de serem filmes, além de primeiro tá tendo que fazer um fio pra divulgar esses filmes, são filmes que não vão pra mainstream nunca. Nunca, nunca. Enquanto isso, todo filme romântico, seja adolescente ou seja adulto, de casais brancos ou família branca, é top de venda e tudo, assim. Você pega a Netflix, os maiores dramas da juventude ali, assim, eu odeio assistir, porque eu olho e falo, mano, que gente chata, velho. Caracas. E, nossa, não. Não, só pegando esse fio, eu dou aula para adolescente, né? E aí eles adoram esses filmes, Netflix. Eles adoram filmes de adolescente da Netflix. E seriado e tal, eles estão muito mais mergulhados do que eu era quando eu era criança nessa cultura estadunidense. Cara, de vez em quando aparecem uns malandros em sala de aula com um casaco, um calor de 30 graus aqui do Rio de Janeiro. Eu fico assim, não, pô, pelo amor de Deus, você tá de sacanagem comigo. Não, eu gosto de usar casaco, eu não sei o que. Eu falei, não, pô,
tu tá usando casaco porque tu viu o filme estadunidense e tá achando que é aqueles caras lá que ficam usando jaqueta o tempo inteiro no filme. Você não tá nos Estados Unidos, você tá no Brasil. Aqui é clima tropical, filho. Aqui não dá pra ser gótico, não dá pra ser alternativo, não, filho. Você tem que andar de bermuda, chinelo, camiseta. E marcha. Não dá pra você negar isso, filho. Não adianta. Mas aí, é como que os filmes constroem o imaginário, né? Mas aí, voltando lá pro Queensland, pô, o filme é interessante. Sim, você assiste, pô, caramba. Começa a falar, tipo, fazer uma relação ali com o Black Lives Matter e tal. Tem uns protestos a favor da fuga dos dois, né, feita pela comunidade negra estadunidense. Eles começam a se descobrir naquele trajeto. Esses dias até comentando com alguém no Twitter, eu estava fazendo uma crítica a uma cena lá específica do filme, e alguém comentou, me chamou a atenção, assim, para uma coisa que eu não percebi. Ele falou, cara, se você perceber, os dois, eles não estão querendo ser mártires, eles não estão querendo ser símbolos, não. Eles estão querendo sobreviver mesmo. E aproveitar a fuga ao máximo possível, porque eles sabem qual pode ser o destino deles. O destino é um destino totalmente trágico. Então a gente vai percebendo, né, como que um gênero ele é totalmente diferente quando a gente aborda um grupo social, né, os brancos, classe média, por aí vai, e quando a gente aborda outro grupo social. E, inclusive muda quando a gente muda o espaço, porque aqui no Brasil a gente tem road movie. A gente tem, um dos maiores road movies da história, que é a Central do Brasil, que é uma senhorinha com a criança indo pro Nordeste. E é um road movie, né? Mas que também constrói um imaginário sobre o Nordeste, né? O Nordeste da seca, o Nordeste da pobreza, do fanatismo religioso, né? Enfim, uma cena que ela vai a estátua do Padre Cícero e tal. Então, há toda uma forma de filmar ali que, enfim, coloca até a personagem até entra em transe, né, quando ela tá lá. Enfim, tem algumas questões ali. Mas os road movies, eles vão mudando a partir do lugar para onde você constrói esse road movie. E isso é uma coisa importante. Quando se fala em produção cinematográfica, existem escolas, né? Tem uma escola estadunidense, hollywoodiana, que é hegemônica, infelizmente, mas existem outras. Né? O Brasil tem uma forma de fazer road movie, de fazer cinema, de uma forma geral, quando não é a Globo Filmes, né, principalmente. E, enfim, existem várias formas de você produzir cinema. Você quer falar aí, Marcos? Estou falando pra caramba aqui. Cara, assim, voltando um pouco, sobre a questão primeiro do Destino Manifesto, eu comecei a ler no livro do Losurdo. Calma aí. Colonialismo e luta anticolonial. Eu quero ler. Ele vai dar alguns elementos históricos aí da questão, então quem se interessar, dá uma atenção. E sobre a questão ideológica, mano, porque assim, uma coisa que me deixa muito bravo, é porque assim, o filme pode ser assim, porcamente construído no sentido de querer criar um inimigo, querer apontar um inimigo. Querer mostrar, os comunistas são maus. Mas é um puta filme bem feito que dá vontade de assistir. Isso é um bagulho que me deixa muito puto. Que você olha e você fala, mano, vou dar um exemplo. Eu não sei se você chegou a pelo menos ver, mas eu gravei um episódio com o Lucas Machado sobre Batman. Onde vai questionar a questão dos bilionários. Pô, o Batman bate em pobre e foda-se, pá. Tipo, mano, vai tomar no cu. Só que eu tava assistindo e a gente começa o podcast falando isso, eu tava arrepiado, mano. Quando o Batman entra em ação e pá, não sei o que, você fica, nossa, vai, mano. E aí depois você fala, nossa, por que eu fiz isso, hein, mano? E é muito louco essa construção. E é muito louco essa construção que eles fazem que você tá sempre afirmando que é tipo, eles são o centro de tudo. Quando acontece um ato terrorista ou alguma coisa assim, é de algum grupo determinado ou no território deles, ou quando é fora, são eles que têm que resolver. E até nos Vingadores. Os Vingadores acontece um negócio lá na puta que pariu, não tem outro super-herói em nenhum lugar do mundo, não tem nada. São eles. Você olha e você fala, mano, você chegou a ver as séries da Marvel, as novas? Não, eu não vi. Eu tô querendo assistir o do... Caramba.
que é o derivado do Capitão América, né? Falcão. O Soldado Isso. Invernal. Não, você vai assistir, a gente vai fazer uma Falcão. live sobre ele. Porque o cara simplesmente o cara é negro e aceita pegar o símbolo dos Estados Unidos pra ele, assim. Isso pra mim já é tipo, mano. Cara, você falou disso. Você lembra que eu falei no começo do documentário lá, propaganda do Japão, sobre o Japão? Foi uma série de documentários de propagandas feitas pelo Capra. Ele se alistou às Forças Armadas para fazer essas propagandas. Então tem filme tem filme elogiando a União Soviética. Como assim? O filme porque o filme é Porque Nós Lutamos. O nome do filme é Porque Nós Lutamos. E aí ele fala sobre dividindo os aliados e o eixo entre defensores da liberdade e quem está tentando contra a liberdade. Só que os aliados, lá no meio dos aliados está a União Soviética. Então ele elogia. E tem um outro filme que é sobre a guerra na Rússia, em que, cara, do início ao fim, é o filme estadunidense elogiando a resistência soviética à invasão alemã. Inclusive, aquela ideia que tem muito propagada aqui, tipo, a União Soviética venceu a Alemanha por causa do frio. O documentário vai mostrar, vai aprofundar a resistência da população soviética, mostrando pessoas normais construindo barricadas, enfim, ajudando de alguma forma no esforço de guerra, fazendo munição, armas, etc. E mostrando as táticas de batalha, mostrando como que a União Soviética empurrou a Alemanha para fora de seu território através de uma tática ali muito bem desenvolvida pela União Soviética, tipo assim, de recuar as linhas. Cara, todos esses documentários estavam na Netflix e agora eu acho que não estão mais. Eu acho que saíram. Não, depois eu vou pesquisar naquele aplicativo lá de filme pirata, é isso. Eu tentei achar pra baixar e não consegui na época. Eu achei só o do Japão, tem no YouTube com legenda em inglês. Mas eu te mando depois a lista com todos os filmes desse. E tem um filme, e é por isso que quando falou do Falcão aí, eu lembrei logo dessa série, que tem um filme que é sobre... eu não lembro agora o nome, enfim, porque o nome em inglês é difícil de eu lembrar, porque eu não sou péssimo em inglês. Mas é um filme chamando os negros para a guerra. E a gente tem que pensar, se na Guerra Mundial a gente tem ainda as leis da Jim Crow em funcionamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma segregação racial. Eu até costumo falar isso para os meus alunos, olha, a gente não pode fugir disso. Os Estados Unidos estavam combateram a Alemanha ali no final da Segunda Guerra Mundial, mas dentro do seu território mantinha uma população, vou dizer, como uma população inferior, como, enfim, cidadão de segunda classe. Né? Legalmente, exatamente, legalmente. E aí esse filme, obviamente, foi feito porque, imagino que a comunidade negra não ia querer ir pra guerra, lutar contra os alemães por uma coisa abstrata que era a liberdade. Para eles não tinha nenhum tipo de afetação àquela guerra naquele momento. E aí, olha como é que o espaço é importante para essas propagandas, para o cinema. O filme se passa numa igreja, naquelas igrejas das comunidades negras, sabe? Aquela igreja que o pastor canta, que tem coral. Porque que é um local ali de acolhimento para a população negra estadunidense. Né? Aqui no Brasil, a gente tem, ainda que hoje em dia seja minoria, mas a gente tem as religiões de matriz africana, que são esse espaço de acolhimento. A igreja neopentecostal, dentro ali, enfim, é problemática pra caramba, mas também tem ocupado esse espaço, né, de acolher a população mais pobre, que é a população negra. Mas lá nos Estados Unidos, a igreja negra, né, vamos dizer assim, ela é bastante popular. A gente assiste lá Todo Mundo Odeia o Chris e, tem episódios sobre ir pra igreja, e, enfim, o chapéu que as mulheres usavam, que tinha que ser tinha que ser a melhor roupa para ir na missa e tal. E é o padre que começa a fazer um discurso chamando os negros para a guerra, convencendo quem estava lá de que ir para a guerra era necessário. Isso porque um filho de uma das irmãs lá da igreja foi para a guerra e tal, e o pastor começa a elogiar aquele ato. E, enfim, o filme todo é uma propaganda
de como o negro ele é bem tratado pelas Forças Armadas na guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mostrando as roupas que ele recebia, que ele vestia, como ele era bem tratado mesmo, né? Ele, tipo, não era excluído como dentro dos Estados Unidos acontecia, que ele recebia o salário, ele recebia, enfim, vários tipos de coisa, e, obviamente, armamento e tal. Então, o cinema está sendo utilizado o tempo inteiro, né? O soldado, desculpa, o Falcão, né? Esse seriado é quase que uma atualização desse filme, que a gente tem que pensar que hoje nos Estados Unidos, né, desde esse período, só vai para a guerra quem se alista. Os Estados Unidos têm uma demanda muito grande por soldados. E são justamente essas populações, negras e hispânicas, que é quem não tem dinheiro, quem tem endividamento, tem que pagar a dívida, e por aí vai. É da hora você trazer essa questão, né? Por exemplo, você falou do filme da União Soviética e do filme do Japão e tal. E aí logo depois disso a gente tem uma série de filmes de produção norte-americana que vão crucificar a União Soviética de uma forma depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando começa a Guerra Fria e pá. Tipo, realmente é utilizado pra isso, pra você ter um controle em massa de dispersão ideológica. Você tá ali, mano. Tanto que, assim, se a gente parar pra pensar, essa questão ideológica, é muito fácil você ter qualquer inserção com a coisa mais fictícia possível. Jornal Sim. com fake news, assim, uma notícia de fake news sai no site da Record, já acerta muita gente e, ok, chegou nessas pessoas. E aí imagina um filme com produção massiva, com dinheiro investido, é uma arma pré-guerra, né? Tipo, ó, a gente tá preparando já o terreno aqui. Não, e geralmente são filmes, né, que as pessoas, elas consideram, é um filme que eu vou assistir com a mente desligada, né, como se fosse, né, possível desligar sua mente, como se tivesse um botão ali, e o pior, tipo assim, se você assiste com a mente desligada, se você não acha que não tem que refletir sobre o que você está assistindo, esse filme ele se capilariza na sua subjetividade, ou até mesmo no seu inconsciente. Eu li agora recentemente o livro do Mark Fisher, né, o Realismo Capitalista, e ele fala, né, o realismo capitalista, para quem não sabe, né, o Mark Fisher diz que é essa nova fase do capitalismo em que o capitalismo se apresenta como a única via possível. É aquela famosa frase da Margaret Thatcher, né? There is no alternative. Não tem alternativa ao capitalismo. A alternativa ao capitalismo é o capitalismo. E esse capitalismo ele é tão cínico que ele critica, ele faz crítica ao próprio capitalismo. Então as produções culturais estão recheadas de críticas ao capitalismo. Mas, no final, a escolha é sempre pelo capitalismo. Você não sai dele. E aí, como que isso está presente em coisas que parecem subversivas? Aí eu vou trazer 2 exemplos. O primeiro é Jogos Vorazes. Inclusive, eu sou fã de Jogos Vorazes, eu gosto muito. Eu li a trilogia de livros, tem um cordão do Tordo, inclusive. Eu não gostava muito, deu uma travada aqui, eu parei. Eu gosto. Tem um potencial, né? Essas coisas têm sempre um potencial. Eu lia com cordão para dar aula, e aí sempre tinha alguma aluna que gostava também, e isso é minhas táticas para me aproximar da juventude. Mas esse filme, tipo, eu gosto do livro e tal, né? Eu li os 3 livros, assisti os 4 filmes que tem. E, o filme ele segue ali, ele trabalha com a ideia de divisão internacional do trabalho, porque a gente tem ali dentro daquele lugar, né, de Panem, sei lá, não lembro o nome do lugar. Aí você tem uma divisão muito clara, tipo, tal distrito vai minerar, tal distrito vai produzir alimento, tal distrito vai produzir alta tecnologia, e a gente tem a capital, que é o local onde está concentrada a burguesia e a riqueza desse lugar fictício, certo? E, obviamente, você tem movimentos de contestação, né? E, enfim, tem a coisa lá tipo, do pão e circo, né? Que é o reality show, né? Tem um símbolo, né, dos 3 dedos, que é o símbolo de resistência. O tordo é um símbolo de resistência também, né? Se torna um símbolo de resistência por causa da personagem principal. E,
essa primeira parte do filme ela é muito bem construída, ela te leva realmente a acreditar que esse filme é um filme subversivo, é um filme revolucionário. E quando a gente vai chegando próximo ao final desse filme, né, que a revolução ela é concluída, primeiro, que ela é concluída, e aí tipo, tem todo um moralismo, né, que é colocado ali com os revolucionários matando crianças, né, matando populações inocentes e tal, e, enfim, para pegar realmente desse moralismo, é tipo, olha como é que esses revolucionários são bárbaros. E no final, quando acontece a revolução nada mais é do que o que já acontecia anteriormente, não tem diferença alguma. Eles, inclusive, criam um novo tipo de espetáculo. Né? No livro, a personagem principal ela fica presa e ela começa a ficar meio, né, pirando, assim, porque ela fica presa durante muito tempo. E aí ela, no final, descobre que ela estava sendo filmada, todo aquele período que ela estava presa. Porque ela tentou se rebelar contra a revolução, enfim, porque ela não acreditava no que estava acontecendo e tal. Então é um filme que constrói parece que vai construir uma história subversiva e no final, olha, as revoluções elas estão fadadas sempre ao fracasso. Elas estão fadadas sempre a se degenerarem. É a ideia que se passa muito da União Soviética. Olha, teve a revolução e depois se degenerou. Né? Cuba teve a revolução, era legítima as pautas cubanas, dos revolucionários cubanos e tal, mas depois degenerou e Fidel Castro virou um ditador. Enfim, e isso é dito sobre todas as revoluções que aconteceram no mundo. E recentemente eu assisti um seriado chamado The Good Place. Não sei se você conhece. Conheço. Gosto pra caramba. É que o diretor... Também gosto. O diretor de The Good Place, que também tá no The Office, que também tá em Community, tipo, mano... ele tá em Community também? Também. Ah, não sabia. Aquele cara, ele faz algo eu gosto, não sei o que ele tem, mano. É porque ele pega, eu acho que essas produções todas aí, elas pegam aquela coisa do cotidiano, né, cara? Eles trabalham muito cotidiano, com o lance da amizade e dos conflitos que isso gera. O acho que esse isso pega cara já muita me gente. fez chorar, não tá escrito. The Office, eu reassisti The Office e Community na pandemia. E assisti o The Good Place. Cara, Community eu sou... O próximo Sim, que eu vou fantástico. assistir é Community. Cara, é sensacional, assim. E eles trabalham muito com metalinguagem, eles falam muito de filme, de jogo. Pô, tem episódio que é um jogo 16 bits, tá ligado? O filme inteiro. Genial. É muito bom. Mas pegando The Good Place, o alerta de spoiler aí, enfim, pra quem tá assistindo, pra pular. Mas The Good Place começa, né, como um seriado ali, tipo, né, não parece, a gente não entende muito bem o que vai acontecer. A primeira temporada eu fiquei assim, o que eles vão fazer com isso? Porque uma hora eles descobrem lá que eles não estão, né, num lugar bom, estão num lugar, na verdade, um lugar ruim e tal. Como é que eles vão pro roteiro? Cara, e o filme ele vai se desenvolvendo e chegou a um ponto de fazer crítica ao capitalismo. De, tipo, olha, ninguém vai para um lugar bom porque o mundo vive sob um sistema, eles não nomeiam um sistema, eles não, né, é típico dessas produções não falar capitalismo, mas esse sistema é desigual. É estrutural. Qual é a estrutura? Isso. É isso. A estrutura. É o famoso o sistema é foda do Padilha, né? Tipo, qual é o sistema? Como que se sustenta esse sistema? Não, esse sistema é foda. Parece que eles vão fazer essa crítica super radical para uma produção cultural estadunidense ao capitalismo. Aí chega no final eles dão uma ré, mas uma ré tão bem dada assim que você fica, caramba, mas o que houve aqui com a crítica? Porque ao invés de mudar o mundo, eles mudam a avaliação de quem entra pro lado bom, pro The Good Place. Eles não mudam o mundo, né? E o Mark Fisher, ele fala, tipo, olha, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. E no caso de The Good Place é mais fácil imaginar uma vida melhor após a morte do que imaginar o fim do capitalismo e o fim dessas, enfim, disso que produz uma sociedade que é desigual, que é injusta e que, por conta disso, produz uma série de violências.
Cara, agora veio um pensamento aqui muito aleatório, só pra elucidar. Cara, será que, assim, tipo, nada a ver mesmo, é um pensamento, assim, tipo, de projeto, assim, tipo, trazer essa análise que são feitas nesses filmes pra análise do que acontece pra dentro do Estado, onde quando acontece um problema muito profundo, o capitalismo se atualiza, o Estado muda de forma, ainda que, né, mantenha a estrutura, e aí segue como se, não, a gente repaginou e tá tudo... Caracas, mano, nossa, vou passar a noite refletindo sobre isso. Eu gosto as análises que o Zizek faz, o Zizek, o David Harvey e o Mark Fish também se apropria dessas análises. Por exemplo, sobre a mudança do Fordismo para o pós-Fordismo, né? Porque se a gente pensa nessa mudança, né, o Fordismo era aquele sistema, aquele modo de produção, sistema de produção, né, organização do trabalho, mas que acaba, obviamente, organizando a vida social e tal, que era fixo, né, que era super duro. Você começava na fábrica ali trabalhando fazendo alguma função da fábrica, você ia terminar a sua vida fazendo aquela função da fábrica, o seu filho ia trabalhar naquela mesma fábrica e tal. Era uma sociedade totalmente marcada pela hierarquia muito, muito fixa, né? Você tinha ali os trabalhadores, os peões, você tinha os supervisores, tinha gerência e tinha um dono da fábrica. E aí começam os movimentos, né, os movimentos da década de 60 de contracultura, os movimentos de maio de 68, enfim, a contestação de feministas, de movimento negro, movimento dos estudantes, comunistas, a gente vai ter a Revolução Cultural na China e por aí vai. E quando o capitalismo ele muda para o período pós-fordista, ele se apropria de todas aquelas pautas. Então ele deixa de ser, aparentemente, uma sociedade hierarquizada para ser uma sociedade flexível. E para ser uma sociedade que valoriza a individualidade. A gente nunca viveu numa sociedade que valoriza tanto a individualidade, sabe? Nas propagandas, em tudo, tá vendendo sempre a ideia de você tem que ser você mesmo. Você pega aqueles vídeos, né, aquelas fotos, tipo, escritório do Google, escritório do não sei o quê. Então, o cara, na mesa dele tem videogame, ele senta num puff, porque, é a individualidade dele. Obviamente que isso é uma máscara, né? Não é isso, né? Quando a gente vai para a fábrica, ainda existe aquela sociedade extremamente hierarquizada e quando o trabalhador tem flexibilidade, né, a classe trabalhadora alcança essa flexibilidade, é uma flexibilidade que precariza. Que é, por exemplo, o Uber. O cara trabalha a hora que ele quiser com o carro dele. Ele pode botar o que ele quiser dentro do carro dele ali para atender o cliente, bala, água, Guaravita, Coca-Cola, sei lá o quê. Pode botar uma música de acordo com o cliente que entra, o cliente avalia ele avalia o cliente. É super flexível, mas se esse cara bater o carro, ele não trabalha. O Uber não paga o conserto do carro dele. Se ele ficar doente, ele não recebe auxílio doença, né? Enfim. Então, como que aquelas pautas de flexibilidade, enfim, de fim da hierarquia, né? Os protestos de maio de 68 na França, principalmente, falam muito sobre o fim da hierarquia acadêmica. Esse foi apropriado pelo capitalismo e transformado em uma outra coisa. O capitalismo ele sempre trabalha apropriando aquilo que tem potencial revolucionário. Né? Não é à toa que Che Guevara já virou estampa de camisa e que recentemente gente, eu tô mal de nome hoje. A pintora mexicana Frida Kahlo também virou. Eu pensei nela. A minha mãe tem um monte de coisa da Frida Kahlo, minha mãe não faz ideia de quem foi a Frida Kahlo, do que ela defendia, mas o capitalismo vende. Então tem essas transformações todas. E o Mark Fisher ele cita um filme, que eu até assisti esses dias, é um filme Super Sessão da Tarde, que é Como Enlouquecer Seu Chefe. Mano, eu vi, ainda não assisti, mas eu vi lá o chamado, assim. Você viu? É um filme sensacional pra gente entender isso, porque é um pessoal que trabalha no escritório de uma dessas empresas de informática. E tem um personagem lá que ele não aguenta trabalhar mais naquela empresa, né? O filme ele mostra vários tipos de personagens dessa empresa, tipo, desde o cara que tem medo de ser mandado embora, até o cara que
que é tipo, trabalha no escritório, é branco, aí ouve rap no carro, pesadão, e quando o cara negro se aproxima, ele fecha o vidro e fica ali Pode escondido. crer. É tipo, enfim. Mas esse personagem ele vai para uma sessão de terapia lá, hipnose. O cara hipnotiza ele para ele se soltar das amarras, porque ele é muito quadrado. Só que o cara morre no meio da hipnose. E, tipo, a impressão que fica, pô, ele ficou livre para sempre agora. Ele para de ir pro trabalho, simplesmente. E aí a pessoa pergunta, pô, mas você vai ser mandado embora. Ele falou, tá bom, mas eu não vou mais pro trabalho. E aí, nesse mesmo momento, está acontecendo uma fiscalização, essas avaliações externas. E empresa tem muito. Isso é uma coisa que o Fischer fala de como que aquela ideia da burocracia soviética, que o neoliberalismo ia combater, né? O neoliberalismo criou burocracias que são piores do que a da União Soviética. Porque você tem que fazer sua avaliação, uma autoavaliação, tem que ter avaliação externa, avaliação interna e por aí vai. Mas aí os caras começam a fazer avaliação da empresa e ele tá lá, tipo, dane-se. Vai pro trabalho de chinelo, o chefe fala com ele, ele ignora o chefe. E ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada com ele. Mas os caras começam a avaliar a empresa e aí é impressionante, porque eles começam a perguntar pros funcionários, pô, o que vocês fazem? E os funcionários não sabem responder. Aí tem um funcionário, o que você faz? Aí ele fala, eu faço um contato entre os clientes da empresa de informática e os programadores. Aí os caras, pô, mas não seria mais fácil os clientes mandarem um e-mail para os programadores? Porque, tipo, é supérfluo isso para o capitalismo. Isso não é necessário, mas tem que ter o trabalhador ali fazendo aquela função, mesmo que aquela função seja inútil. Enfim. E eles vão entrevistar o cara que tá largado no mundo. E ele começa a botar o pau na empresa, falar mal de tudo, que não sei o quê, aí acaba a avaliação. E aí os caras falam, pô, fulano e fulano precisa ser mandado embora, pô, a gente não sabe nem o que tem que fazer na empresa. E essa pessoa aqui, ela precisa ser desafiada, ela ainda não encontrou o desafio, que é o cara largado, que não estava ligando para mais nada. Ele precisa ser desafiado, a gente vai botar ele com uma posição de executivo. Ele vai liderar uma equipe. Tipo, é como que é cínico, né, o capitalismo. E se você percebe, assim, quem trabalhou em empresa, cara, não perde nada para The Office, assim. Empresa é aquilo ali, quase cuspido e escarrado, assim, né. E é isso, tipo, você não é por merecimento, essa ideia de que você vai ascender por merecimento, porque você faz e tal, não é bem isso. E o Zizek fala uma coisa que é, tipo, cara, quanto mais cínico você quanto menos você incorporar você não precisa incorporar os valores do neoliberalismo para ser neoliberal ou para ser aceito pelo neoliberalismo. Você pode ter uma camada crítica ao neoliberalismo, mas ao mesmo tempo fazer o seu e você vai ser aceito. Enfim, fez uma viagem aqui, mas para chegar numa cena do filme em que tem uma mulher que trabalha numa cafeteria, alguma coisa do tipo. E nessa cafeteria os funcionários usam vários bottoms personalizados, que eles escolhem, eles botam ali na roupa dele. E ela chega o patrão dela chega para ele e fala, para ela e fala, você só tá usando 15 bottoms. Aí ela, mas é o que vocês falaram que a gente pode usar. Então eu só uso 15 bottoms. Aí ele fala, mas isso não é o suficiente. Ela fala, mas não é para eu externalizar a minha individualidade? Aí ele mas isso não é o suficiente, você tem que externalizar mais ainda. Veja fulano, ele tem, sei lá, 40 bottoms. E aí tem o cara lá cheio de bottoms e tal. Aí ela fala, mas se eu não usar, você vai mandando embora? Aí ele, não, veja bem, você queria externalizar sua individualidade, quem você não queria? Então você tem que externalizar isso. E ela pergunta, você vai mandar embora porque eu não quero usar os bottoms? E ele não responde, ele não fala que vou mandar você embora. E se você percebe, o capitalismo é isso, cada vez mais existe uma exigência para que a gente externalize nossa individualidade, para que a gente produza coisas que são criativas, que são próprias nossas, mas, ao mesmo tempo, é uma produção que ainda é feita com base numa hierarquia, a gente ainda é obrigado a produzir um trabalho. Então, a galera que eu faço conteúdo pro Instagram. Né? Isso que eu pensei, mano. Isso que eu pensei. Insta, Twitter, YouTube, até podcast. Você tem uma demanda de entrega, de produção e de modo de produção. Mano. E que tem que
tem que ter a sua pegada, né, cara? Tem que ter a sua pegada. Todas essas produções, então, eu não, assim, eu tento pegar algumas coisas aí de marketing para utilizar, porque não tem como, né? É a lógica da parada. Mas, por exemplo, no Instagram, você tem que ter uma cor e você tem que se associar a essa cor ao ponto das pessoas, quando pensarem, pensar no Emanuel, a cor dele é a verde. Então, tipo, tudo do Emanuel é verde. Então, você tem que produzir tudo verde, tem que ser tudo daquela cor para você fazer logo a associação. Então, o capitalismo ele trabalha dessa forma. Eu estou impressionado que a gente começou falando de cinema, aí terminou falando de capitalismo. Tá, terminando não, né? Não sei. A gente agora está falando sobre capitalismo e fazendo várias viagens. Aproveita para se despedir da galera, para indicar seus trabalhos, onde te encontrar e pá. Beleza. Então, primeiro agradecer o convite do Marcos e a indicação da Carol, que sem ela eu não estaria aqui. Eu tenho redes sociais, em todas as redes sociais que vocês procurarem, Professor Emanuel da Flon, e é Emanuel com O, enfim. Era para ser com U, mas meu pai, né, o pai do meu pai, né, o meu avô, é paraibano, então era Manuel com O, então ele foi lá e botou Emanuel, e o dele também era Manuel, enfim. A minha avó tem raiva disso até hoje, porque ela queria com U. Mas é professor Emanuel da Flon. Eu faço algum material lá pro Instagram, apesar de estar um pouco desanimado, porque o Instagram está simplesmente cagando para quem produz conteúdo, né? O lance agora é TikTok. Mas enfim, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, eu interajo com o pessoal lá nos stories. Estou no YouTube com o canal Professor Emanuel da Flon, né? Eu faço vídeo pelo menos 15 dias, tem um vídeo meu lá. E os vídeos são, assim, tem uma dedicação bem grande a esses vídeos. E estou no Twitter falando várias besteiras, algumas coisas sérias. Também Professor Emanuel da Flon. Então, procurando Professor Emanuel da Flon, você me acha em todos os lugares das redes sociais. É isso, família. Corre lá para seguir o professor aí. Bom, agradecer muito sua presença. Pra avisar a galera aí que vai rolar ainda muito projeto, porque a gente entrou em temas que eu acho que... Mano, dá pra fazer live aí pro resto do ano, pro ano que vem. Quando estiver lançando série e filme, dá pra gente fazer live aí. E aí vai ter vários convidados aí, pá. Mano, vai sair coisa boa, é isso que a gente tem que fazer, mano. É nós por nós, a gente tem que se juntar aí. Então, agradecer todo mundo aí que ouviu até agora. Vai estar tudo na descrição, os livros que foram citados. Os filmes talvez não, porque é filme. Mas os links da rede do professor também vão estar embaixo. O link do YouTube do canal, então vai lá, confere, segue. Apoia os projetos, apoia, família, porque a gente tá precisando de ajuda, tá tenso, não tá fácil pra ninguém. Mas é isso, novamente agradecer a sua presença, professor. E brigadão por vir até aqui. Beijo, beijo, beijo.